a gente fez um post há mais ou menos uns 2 meses atrás falando das lendas vivas ou não da Noite Santista. E aí eu queria gravar esse bate-papo com você, porque eu sei que você é um dos grandes responsáveis e você foi muito lembrado nesse post por conta de um lugar chamado Bar do 3. Né? Então eu queria que você me contasse aí um pouquinho do Bar do 3, resgatar aí algumas memórias legais. Pode falar o que você quiser pra câmera. O Bar do 3 foi uma piração, na época eu já tinha o Torto, isso em 94. Já estava no Torto já uns 2, 3 anos já. Ou mais, nem lembro, vou fazer conta agora. Mas aí o Bar do 3 era a casa do Meno. E aí tinha um amigo meu que era o Beto Berman, que tocava lá, e o dono lá na época comentou com ele que ele estava querendo vender e tal. Aí ele me chamou, fui lá, do nada, eu não fui com essa intenção assim, mas o cara me fez uma proposta lá que na época eu achei muito boa, assim, muito interessante, de valor e tal. Aí a coisa se desenvolveu, enfim, Bar do 3 nasceu lá, arrumei os sócios e tal. E dentro desse processo aí a gente transformou o bar, né? O bar virou uma outra coisa, era uma história, trabalhava mais na onda de comes e bebes e porções, e tinha uma banda tocando lá, e a gente com o tempo foi transformando aquilo e virou uma casa de show, assim, um negócio então né? Meio até foi piração mesmo, né? Aquela coisa que começa a arrumar, arrumamos aqui, arrumamos lá, então alguém derruba tudo, levanta, faz, palco, som, luz. E dentro desse processo a gente conseguiu fazer um bocado de coisa legal, levar um bocado de artista bom lá, muitos. Luiz Melodia, Geraldo Azevedo, Belchior, Daúde, Blues Etílicos, Mestre Ambrósio, Capital Inicial fechou lá. E nesse processo aí rolou o primeiro show do J Quest, na época era J Quest, né? Verdade. É verdade, eu lembro disso. E o Garage Fuzz também, né? Fez muito show lá, não foi? Quem? O Garage Fuzz. Garage, tinha umas noitadas de Nicola com bandas gringas, com bandas suíças, com... teve uma banda... Gente, era... Banda gringa muito legal. Les Than Jake chegou... Não foi Herol. É verdade, eu tô viajando. Shelter, porque eu tô viajando. Orange, as bandas gringas de hardcore. Shelter, cara. Eu não conhecia muito esse universo. E a primeira vez que teve um show de hardcore lá, que o Fabrício do Garage, que o Fabrício que fazia tudo. A gente era parceiro nessa história. E ele falou pra mim, você não liga não, que vai abrir uma roda no meio aí, mas os caras não estão brigando não, é o jeito deles dançarem mesmo. A primeira vez que eu vi os loucos tudo se pegando no meio do salão, assim, aí saiu todo mundo orgulhoso, eu assim, cara, que legal, fiquei com o roxo aqui, o outro com a cabeça, o outro se jogava, foi um absurdo. E nunca teve uma briga no show de hardcore que rolou no Bar do 3, nunca. Sabe uma coisa que eu tô lembrando aqui, além da música, um dos primeiros encontros de internet que eu fui foi lá no Bar do 3. Rolava o Bate-Papo. Bate-Papo era em meados de 97, se eu não me engano. E rolava muita coisa, muita gente lá, um monte de nerd lá, na época que a internet estava começando em Santos. Um dos primeiros bares, na verdade, a ter página na internet. Verdade. Ninguém tinha, homepage, nossa. Sim. Era um negócio super moderno, homepage e tal. É verdade. E a gente estava lembrando outro dia também a história do show do Charlie Brown Jr. O primeiro show deles em Santos, de fato, foi lá, eu tenho tudo lá guardado. Foi um dos dias mais tensos lá pra mim, por conta de um cidadão que resolveu falsificar ingressos. Aí eu sabia, eu olhava o bar assim, eu sabia mais ou menos o número de pessoas que cabia. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, não é possível, tem mais... Alguma coisa está errada, tem mais gente do que cabe aqui, não é possível. E aí cheguei na portaria, peguei a urna, levei para o escritório para olhar, um monte de ingresso falso. Eu falo, meu Deus, dá para fazer, o que eu faço? Cancelo o show, tiro as pessoas de dentro, olha, você fica, você vai, tem que fazer. A única coisa que eu fiz foi o que eu fiz e deu certo. Foi rezar para que acabasse logo tudo e desse tudo certo, e foi uma puta noite legal. E como é que foi o show? Conta um pouquinho. Puta, foi demais aquilo, foi um momento de
botar pra fora, assim, viu o Chorão falando um monte, assim, gritando, e todo mundo tocando, assim, como se fosse sei lá, todo mundo com energia, o bairro inteiro com energia, todo mundo pulando. Foi diferente aquilo, de muita coisa, de muito show que eu já vi, aquilo foi um momento histórico. Esse show do Charlie Brown foi um momento, assim, muito legal, assim, muito marcante. Foi em 97, 98, é isso? Mais ou menos isso? 97, 98, foi no lançamento do primeiro disco deles. Acho que eles nem... Bom, pra gente fechar aqui, o Bar do 3 desperta muita saudade ainda em um monte de gente, né? Assim, conta pra gente qual foi a coisa mais legal, ou uma memória que você tenha de lá, ou como as pessoas que te encontram na rua falam o quê? Assim, pedem pra... Sim, eu não consigo ainda fazer essa análise, sabe? É uma coisa muito recente, tem muitas coisas legais. Acho que o convívio, a realização dos shows que aconteceram lá, foi muito importante isso. A gente tinha um círculo de amigos legal, tinha um time de futebol que era o melhor, que era só, não, ganhava tudo, tinha uma Copa Itaú, que rolava de beach soccer na praia, que o pessoal chamava de Copa Bar do 3, porque das 5 edições que aconteceram, nós ganhamos 4. Não ganhamos a primeira porque não tinha time do Bar do 3. E foi uma das casas que mais contribuiu para a cena da noite local, né? Assim, Acho que teve uma sua época legal, uma sua época interessante. Não, e passou por gerações também, né? Porque ele pegou várias gerações. O Bar do assim. 3, na minha mão, aliás, foi a existência dele em si, né? Sim. De 94 a 2002. Tá. Então foram 8 anos aí. Tá. E foram 8 anos que eu aprendi um monte, que eu fiz um monte de coisa legal, assim, que a gente também errou bastante, no sentido de não acertar, que é difícil mesmo, né? Se montar a casa era grande, 1000 pessoas, se montar uma história, lotar uma casa para 1000 pessoas de quarta a domingo, pô, era um desafio. Não, muito e tinha. grande. Como era o nome das noites? Pra gente finalizar, fala pra mim, tinha Sexta Cuervo? Sexta Cuervo. O que mais? Tinha o Botequim número 1, domingo, samba que aconteceu lá, que até hoje eu encontro um monte de gente e fala, velho, pô, não teve outro samba igual aquele, que era o Vistinho e Canto Maior. Foi muito legal isso também. Essas noitadas de hardcore do Fabrício também foi uma época muito boa. Na onda da MPB, os shows com melodia e outros tantos que eu já disse aí. Na cena pop, Jota Quest e Charlie Brown, duas bandas super importantes ainda. Foram os primeiros shows em Santos, aconteceram lá. Enfim, várias coisas aí que deu orgulho que eu me orgulho de ter feito. Só que teve o seu tempo, passou, né? As casas noturnas tem um pouco disso. Sim. Em Santos, principalmente, em né? Em Santos e em qualquer lugar, é uma característica de casa noturna, né? Nascimento, aí estabiliza e acaba com muita facilidade. A exceção disso, acho que é o Torto, por exemplo, né? É, verdade. Quem quiser matar a saudade de alguma das bandas, também encontra algumas dessas bandas. Mas os músicos, pelo menos. Os músicos estão lá, As coisas se transformaram e tal. As bandas da época, daquela época que tocavam lá, que a gente tinha uma linha um pouco mais popular também, né? Trabalhava com samba, com pagode, não era só... Né? Pra gente fechar, eu queria que você convidasse todo mundo pra ir lá no Torto, que tá lá no lugar também super icônico da cidade, né? O Torto, assim, eu acho que é um lugar que vale a pena ir, porque pô, a música ela é boa, não tem como, assim, no mínimo, se você vai sozinho, vai tomar uma cerveja, no mínimo você vai se divertir, porque a música, você vai curtir um som legal. Pô, a gente está falando de druidas hoje, de João Maria, de Conrado, de Wilmar, de Anderson Borges, de Márcio Patrício, dos melhores, eu acho, na minha opinião. O pessoal daqui consegue trazer um pouco de consistência, né, para a música, para a noite. Então lá, tudo no mesmo lugar. Michel, obrigada. Eu quero muito conversar com você ainda, porque eu sei que você deve ter N histórias aí para contar. A gente tem no Juízo Santos uma categoria chamada Nostalgia Santista, e eu tenho certeza que você tem um monte de coisa guardada aí que você vai ter que dividir com a gente daqui para frente. Vamos dividir. Isso aí, Michel. Obrigada. Até a próxima. Tchau.